pessoal, de novo, estamos juntos e agora a gente vai estar trazendo a segunda parte do nosso estudo que nós iniciamos na semana passada. Meu nome é Lúcia de Fátima, sou do Grupo Espírita Esperança em Cristo e é um prazer estarmos juntos novamente, rogando a Deus, aos benfeitores espirituais que possam nos envolver, que possa trazer a todos nesta noite, ou nesta manhã, ou nesta tarde, um momento de muita paz, uma boa reflexão, e que nós possamos ser felizes para alcançarmos o objetivo. E como a gente sempre fala, se a gente conseguir tocar um único coração, todo o nosso esforço já vai ter valido a pena. Então, hoje nós vamos estar trazendo a segunda parte do binômio que Jesus muito se utilizou quando promovia as curas. O primeiro binômio, nós falamos na semana passada, a primeira parte do binômio, nós falamos que é a tua fé te curou. A segunda parte do binômio é vai e não tornes a pecar. Essas duas assertivas do Cristo compõem a síntese, toda a dinâmica, o roteiro do cura-te a ti mesmo. Então, quando Jesus falava, vai e não tornes a pecar, existem aí, nessa frase, existem duas orações. A primeira é o vai e depois, e não tornes a pecar. E nós vamos começar do final. Vamos começar e não tornes a pecar. O que será que o Cristo quis dizer com isso? E não tornes a pecar. A primeira percepção que nós temos é que a pessoa que foi ali buscar a cura estava em pecado, estava em erro. Mas, peraí, Fátima, o que é pecado? Pecado é quando nós nos distanciamos das leis de Deus. Quando nós assumimos um comportamento, uma postura divergente do Evangelho de Cristo. Será que nós estamos em pecado? Será que nós estamos em erro? Então, o que o Cristo falava? Não tornes a pecar. A pessoa que estava em busca da cura precisava não mais voltar a pecar, não mais voltar a errar. Mas por quê? Será que o erro, o pecado, tinha alguma coisa a ver com a doença física? É isso que a gente vai ver hoje, nesses momentos de reflexão. O que Jesus quis dizer para essa pessoa é: se você tornar a pecar, a sua dor vai tornar a aparecer, vai reaparecer. Então, partindo deste princípio, a gente vai concluir que a doença no corpo físico, a doença, qualquer que seja o transtorno, é efeito e não causa. Opa! Se ela é efeito, aonde está a causa? Aonde está a origem da doença? Aonde está a gênese dessa doença? Então, a gênese está quando nós entramos em erro, quando nós nos colocamos numa postura equivocada com a vida e com nós mesmos, com o outro. Aí a gente pode estar pensando, poxa, mas eu não falo mal de ninguém, eu não julgo ninguém, eu não faço mal para ninguém. Como é que eu estou doente? Então, vamos entender mais ou menos como é que funciona esse mecanismo. Nós não desejamos o mal para ninguém, nós não falamos de ninguém, não temos nenhum sentimento de vingança. Mas, em relação a nós, como é que nós nos posicionamos? Como é que nós estamos pensando e sentindo? Que sentimentos nós agasalhamos dentro de nós? Que pensamentos nós estamos emitindo? Será que a gente está guardando alguma mágoa?
Será que nós cristalizamos algum ressentimento? Será que nós, em determinado momento, nos colocamos numa condição, numa postura de menos-valia, de incapacidade, de vítima, de sofredor? Opa! Então, a gente já começa a perceber que a questão começa na relação de mim comigo mesmo e vai de mim para o próximo. Então, quando eu começo a ter uma postura de ressentimento, mágoa, tristeza, decepção, melancolia, vitimização, sofrimento, eu estou agasalhando na alma sintomas que vão conduzir a uma enfermidade. Porque o que acontece? É necessário que essa alma se cure. E a gente vai perceber que só existe um meio. Se não for pelo amor, é pela dor. Isso a gente já aprendeu. E tem uma historinha de Francisco de Assis. Eu gosto muito de história porque eu acho que a contação de história é uma forma da gente fixar bem o conhecimento, o aprendizado. O Francisco de Assis, ele tinha os seus freis, os seus frades, que trabalhavam, eles iam prestar atendimento, socorro em um leprosário. E eles chegavam lá, faziam preces pelos irmãos leprosos, enfermos, mas tinha um em particular que era uma pessoa muito difícil. Era uma pessoa muito arrogante, muito intransigente, era uma pessoa irascível, pessoa que tinha ira. E cada vez que os freis chegavam lá para fazer uma prece, ou para conversar, para falar de Deus, ele já vinha com 7 pedras na mão, ele já vinha blasfemando. Aí ele falava assim, vem vocês com esse Deus de vocês, eu não acredito, saiam daqui, e expulsavam os freis. Então, criou-se uma certa animosidade entre ele e os freis, né? Ele sentia, assim, muito incomodado com a presença deles, ele não queria de maneira nenhuma esses freis lá por perto. Então, os freis ficaram assim, também chateados e foram conversar com o Francisco. Aí eles falaram, Pai Francisco, tem um enfermo lá que é muito difícil. Ele não aceita a nossa presença, ele não quer ouvir falar de Deus, ele não aceita uma oração, ele não aceita nada. Aí Francisco falou assim, então tá, amanhã eu vou lá conversar com ele. Aí os freis disseram assim, o senhor até pode ir, mas não vai conseguir muita coisa não. Então, vamos ver. Aí Francisco foi lá no leprosário, e quando Francisco se aproximou, quando Francisco chegou, foi recebido da mesma forma, né? Com 7 pedras na mão, mandando Francisco sair, porque ele não acreditava em nada daquilo, que era tudo balela. Aí Francisco falou assim para ele, meu irmão, eu posso fazer uma proposta para você? Eu posso te oferecer uma coisa? Aí ele falou, pode sim, mas seja breve. Aquele jeito bem carinhoso que as pessoas que têm essa arrogância falam, né? Aí Francisco falou para ele assim, eu posso passar a noite em oração por você? Aí ele falou assim, bom, você até pode, o problema é seu. Desde que eu não tenha que ficar em oração também, tá tudo bem. Ele falou assim, não, você não precisa ficar em oração. Só eu que vou ficar em oração por você. Tá bom. Aí Francisco foi, passou a noite inteira orando por esse irmão. Mas orou, pediu, clamou, pediu a intercessão de todos os benfeitores espirituais para que pudessem ajudar esse irmão. E o que aconteceu naquele irmão que tinha o corpo todo chagado, cheio de feridas, a lepra já comia de forma muito acelerada. Naquela manhã, esse irmão amanheceu completamente limpo. Não tinha uma ferida no seu corpo. Não tinha nada. A lepra tinha desaparecido. Imagine a surpresa dele. Ele ficou encantado. E aí, de tão encantado, ele resolveu seguir Francisco. Ele achou que era o mínimo que ele poderia fazer.
E Francisco aceitou a contribuição dele, aceitou a ajuda dele. Só que tem um detalhe, ele não conseguiu perder a forma dele de ser, ele não conseguiu modificar. Então, ainda quando oferecendo uma prece, ainda quando falando com as pessoas, ele tinha uma forma arrogante de falar, ele tinha uma forma impositiva de ser, ele achava que as pessoas tinham que aceitar as orações, tinham que acreditar em Deus, e acabou que ele foi afastando as pessoas dele, ao invés de aproximar. E aquilo foi incomodando ele. Até mesmo com os freis, ele tinha um relacionamento difícil, porque ele queria dominar, ele queria comandar. Então ele chegou para Francisco. Chegou para Francisco e falou assim: Pai Francisco, eu não estou me sentindo muito bem. Aí Francisco falou: O que foi, meu filho? Pois é, eu queria me modificar, eu queria me tornar uma pessoa melhor. Aí Francisco falou assim: Mas o que eu posso fazer para te ajudar? Ele falou assim: Olha, Pai Francisco, eu estou cansado de ser quem eu sou. Eu sei que eu sou uma pessoa muito arrogante, muito intransigente, muito autoritário, e eu não estou conseguindo convencer ninguém com esse meu jeito de ser. Lembra daquela vez que o senhor passou a noite inteira orando por mim e eu fiquei bom, eu fiquei curado? Aí Francisco falou assim: Sim, claro, me lembro sim. Então, será que eu podia pedir mais um favor para o senhor? Francisco: Claro, meu filho. Será que o senhor poderia passar mais uma noite orando por mim, para que eu me modifique, para que eu me torne uma pessoa melhor, uma pessoa mais calma, mais humilde, mais sensata, mais cordata, uma pessoa que aceite a opinião dos outros? Será que o senhor poderia fazer isso por mim? Pai Francisco prontamente falou: Sim, meu filho, com toda certeza. E aí, nesse momento, então, ele foi para a cama, foi dormir, e Pai Francisco, mais uma vez, passou a noite orando por ele. E o que aconteceu na manhã seguinte? O corpo deste irmão estava novamente coberto pelas chagas. Estava novamente tomado pela lepra. Então, ele entendeu a mensagem. E qual é a mensagem que fica para nós dessa história de Francisco de Assis? Na realidade, não é o corpo quem está doente, é a alma. A mente enfermiça faz com que o corpo adoeça. E a mente nada mais é do que o reflexo da alma. E se a nossa alma está enferma, ela vai transmitir para a nossa mente toda a nossa enfermidade. E quando ela transmite para a mente a mente precisa, de uma forma natural, escoar essa enfermidade. E o corpo nada mais é que um mata-borrão dessa mente enfermiça. A gente já escutou falar daquela frase: mente sana in corpore sano, não é isso? Mente sã, corpo são. Se o corpo está doente, e aí a gente vai lá em Hipócrates, o pai da medicina ocidental, onde ele dizia que não há doenças. Na realidade, existem doentes. E os doentes e somos todos nós, doentes da alma. Nós estamos enfermos. E é natural que a misericórdia divina ofereça o corpo como mata-borrão para efetuar a cura da alma. Então, quando a gente sente na carne toda a dor de um reumatismo, toda a dor de uma enxaqueca, de qualquer que seja a doença, até de uma doença terminal como um câncer, qualquer que seja, que possamos ter um olhar diferenciado, porque na realidade essa enfermidade não é do corpo, é a alma que está expurgando a sua enfermidade.
e sejamos gratos a esse jumentinho, como se referia Francisco de Assis ao nosso corpo, porque esse jumentinho é o veículo de purificação da nossa alma. Então, quando Jesus dizia, não tornes a pecar, ou seja, não insista em errar, não vá reincidir no erro, porque você vai voltar a adoecer. Porque o corpo vai ser a forma de você transmutar a sua alma enfermiça. Mas então, Fátima, se a minha alma está enferma, o que a gente precisa fazer para curá-la? A gente precisa olhar para nós mesmos. A gente precisa se ver. Como é que nós estamos vivenciando essa experiência? Como que nós estamos hoje em relação a 5, 10 anos atrás? Será que a gente já conseguiu algum progresso? A gente já conseguiu alguma evolução? A gente já conseguiu olhar para os nossos sentimentos e ver o que nós ainda trazemos dentro de nós? Porque quando a gente fala assim, eu só agi assim porque fulano me fez muita raiva. Ué, a raiva é de quem? A raiva é sua ou a raiva é dele ou dela? Então não foi o fulano ou a fulana que lhe fez raiva. Foi você que permitiu que essa raiva viesse à tona. Eu só fiz isso porque você me magoou. Opa! Quem foi que se sentiu magoado? Fui eu? Eu me permiti magoar. E há pessoas que ficam por tanto tempo alimentando essa mágoa, e às vezes, assim, a mágoa que vem lá de 1900 e bolinha, e ela fala assim para a pessoa, porque em 1900 e tal, você falou isso para mim, eu não esqueço. Gente, como assim? A mágoa é lixo tóxico para a nossa alma. Já nos diz a nossa veneranda Joana de Ângeles. Quando a gente agasalha a mágoa, nós estamos tomando veneno, esperando que o outro morra. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Então, o que a gente precisa fazer? Evidentemente que a gente fala assim, mas esquecer eu não esqueço. A proposta não é esquecer, porque ninguém tem amnésia, a gente não está sofrendo de amnésia. A proposta é, quando você visita esse passado, quando você observa o que foi dito, qual é a emoção que você sente? Você ainda sente raiva? Ainda sente tristeza? Ainda te machuca? Então trabalha isso. Trabalha isso em você. Como disse Haroldo Dutra numa palestra, eu achei muito interessante essa frase dele, o passado é um bom lugar de referência, nunca de residência. Residência é o hoje, é o aqui e o agora. O que passou, passou. Você não pode mais modificar. Ninguém pode. Mas eu posso, hoje, viver o meu melhor para construir o meu amanhã de forma melhor. Então, como que eu estou vivenciando essas emoções? Eu estou trazendo ressentimento, medo, culpa, raiva, dor. Precisamos transformar isso. Precisamos transmutar essas emoções, esses sentimentos. Porque senão, cada vez mais, nós entraremos em desequilíbrio orgânico, desequilíbrio emocional e vamos adoecer. Qual é o significado de saúde? Qual é a definição de saúde para a OMS, a Organização Mundial de Saúde? Saúde é o completo bem-estar físico, mental, emocional, social e espiritual adotado recentemente. Nós, de alguma forma, não encontramos totalidade em todos esses itens, mas podemos trabalhar, podemos laborar para diminuir as nossas deficiências, para diminuir as nossas dificuldades. E quando eu trabalho essas questões em mim, eu saneio o meu interior, eu limpo o meu psiquismo, eu melhoro o meu emocional.
E melhorando o meu psiquismo, melhorando o meu emocional, eu consigo melhorar o ambiente em torno, eu consigo melhorar a minha relação com o outro. E aí eu consigo melhorar a minha relação com o mundo. É um processo que vai numa gradação que só vai subindo. Então, por que a gente insiste em alimentar mágoa? Por que a gente insiste em alimentar tristezas? Porque nós ainda temos a necessidade de nos sentirmos vítimas das circunstâncias. E como Cristo falou para Pedro, o ser humano, o homem, ele é muito mais ignorante que perverso. Nós não somos maus. Nós apenas ignoramos o bem total que o Cristo veio nos trazer, que o Cristo veio nos ensinar. E aí vai a segunda parte, né? Quer dizer, que é a primeira parte, na realidade, da assertiva do Cristo. O vai. Vai e não tornes a pecar. O que é esse vai que o Cristo falou se traduz? Vai e faz o bem. Vai e trabalha os bons sentimentos em você. Vai e seja compassivo. Vai e seja misericordioso. Vai e faça caridade. Vai e ama. Vai e perdoa. Puxa, um vai tem tantos ensinamentos que tem. O vai do Cristo é o vai de que te fala assim, você precisa melhorar. Vai, filho. E aí a gente relembra os conselhos, o conselho que Abigail deu para Paulo de Tarso, né? Ama, trabalha, espera e perdoa. E é isso que o Cristo vem nos orientar. Quando a gente consegue fazer isso, a gente muda a nossa psicosfera. Aí vocês falam assim, mas Fátima, como que eu vou conseguir deixar de me irritar com a política, deixar de me irritar com os governantes? A questão é, a política, as notícias, o que as pessoas fazem? A gente precisa aprender a dissociar. A gente pode não concordar com a atitude da pessoa. A gente pode condenar a atitude da pessoa. Mas a pessoa é um filho de Deus, exatamente igual a mim, igual a todos vocês. E está no mesmo processo de evolução, na mesma caminhada evolutiva. Uns estão mais adiantados, outros estão mais atrás, mais retardatários, mas todos estamos caminhando para o mesmo fim. E qual é o nosso fim, a nossa finalidade? O propósito que Deus tem para cada um de nós, que não tem como recusar, não tem como dizer eu não quero, porque é um determinismo, um fatalismo, a nossa perfeição. Todos nós, invariavelmente, seremos espíritos puros. Todos nós alcançaremos a perfeição. Todos nós estamos fadados à felicidade, quer queiramos ou não. A única coisa que vai diferenciar de um para o outro é o tempo que cada um vai levar para entender, para assimilar, para colocar essa verdade dentro de si e vivenciar essa verdade. E trabalhar para que a gente possa alcançar essa meta o mais rápido possível. Kardec nos diz que nós somos perfectíveis. Eu acho isso muito legal, né? O pessoal fala que eu uso muito essa palavra, mas é uma realidade. Nós não somos imperfeitos. Nós estamos com alguns graus de imperfeição, mas somos perfectíveis. Ou seja, o que isso quer dizer? Que nós estamos a caminho da perfeição. Nós estamos em busca da perfeição, trabalhando a cada dia para nos tornarmos pessoas melhores, para sermos pessoas melhores. E isso vai acontecer, com toda certeza. Foi isso que o Cristo trouxe para a gente.
O que foi que ele conversou, o que ele falou para Deus? Pai, nenhuma de tuas ovelhas se perderá. E é isso, gente. Todos nós seremos perfeitos. Então, vamos trabalhar em nós, vamos despertar os valores, os nossos sentimentos para o bem, para o belo, para o que é bom. É isso, são os 3 bens: o bom, o belo e o bem. É isso que a gente precisa trabalhar em nós. Mas vai ter dias que a gente vai amanhecer meio cinza. Terão dias em que a gente vai se sentir mal. E somos humanos. Há dias de chuva e há dias de sol. Isso é normal. A gente só não pode permanecer nesse sentimento de derrota, nesse sentimento de tristeza, nessa melancolia. Eles vão nos visitar, com toda certeza. Ninguém é feliz 24 horas por dia, 7 dias na semana. Não existe isso. Há momentos em que a gente chora. Há momentos, como disse Paulo, que a gente sente os joelhos desconjuntados e as mãos raladas. Há esses momentos. Há momentos de muita dor, de dor intensa. Ninguém está livre disso. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E é isso, gente. É o bom ânimo para vencer o mundo. E é esse bom ânimo que a gente vai buscar dentro de nós. E aí a gente vai caminhando já para o nosso encerramento, porque é só um bate-papo, é só uma conversa, onde a gente traz alguns pontos, algumas reflexões, e que, assim, se vocês quiserem deixar no chat algum ponto de discordância, alguma dúvida, é muito legal isso, porque a gente pode estar conversando e a gente cresce com isso. A gente cresce com as discussões, com as conversas, com os diálogos. Doutrina espírita é isso. É isso que me encanta na doutrina. É sempre a possibilidade de estarmos discordando, porém não divergindo, né? Discordando, mas trazendo para o senso comum, que é Jesus, é o Evangelho do Mestre. Então, se a gente se distancia dele, opa, pode puxar minha orelha, chamar minha atenção, porque a proposta é essa, é de crescermos juntos. E agora a gente vai fazer um momento de mentalização, para que a gente possa estar bem, desenvolvendo esses sentimentos de amor, de perdão, porque não adianta eu seguir o mandamento, né, amar ao próximo, eu não consigo me amar. Não adianta eu querer perdoar o outro se eu ainda não consigo me perdoar, se eu ainda me puno, me penitencio, me castigo. Então, como que eu vou conseguir me amar, me perdoar, para que eu possa depois transferir isso para a minha relação com o outro? Então, agora a gente vai fazer um exercício de mentalização, e eu espero que vocês possam acompanhar esse exercício. A gente vai pedir para que vocês, nesse momento, fechem os olhos, respirem bem fundo, se sintam bem confortáveis. E nesse momento, vamos pensar na criança que vocês foram um dia, mais ou menos 4, 5 anos. Uma criança pequena, frágil, indefesa. E essa criança está aí na sua frente, nesse momento. Então, você olha para ela e percebe essa criança arredia. Você percebe que essa criança está com medo. Ela treme de medo. E por que será que essa criança treme de medo? Essa criança está se sentindo culpada. E a culpa é um impedimento para que a gente possa se doar. E por que ela está se sentindo culpada? Porque alguma coisa ela fez e ela acha que vai ser repreendida. Ela acha que vai ser castigada. Ela acha que vão brigar com ela. Então, nesse momento, eu peço a você que se levante da sua cadeira, da sua poltrona, do seu sofá,
e se abaixe. Vá em direção a essa criança e se abaixe para você ficar da altura dela. Então, nesse momento, você vai perceber que ela não consegue te olhar nos olhos. Então, você faz um carinho na cabeça dessa criança. Jorra amor para essa criança. E aí você vai perceber que ela vai levantar os olhos, ela vai te olhar. Talvez diminuindo um pouco o medo. E você vai perceber que os olhos dela estão cheios d'água. Ela estava chorando. Então você fala para ela: acalme-se. Eu estou aqui. Vai dar tudo certo. Eu amo você. Abrace essa criança. Abrace essa criança que é você. E você vai sentir que nesse momento essa criança chora. Mas é um choro libertador. É um choro que está se sentindo aliviada. E essa criança abraça você. E você sente os seus bracinhos, tão pequenos ainda, tão frágeis, envolvendo você. Então, nesse instante, você sente a fusão, unindo essas duas pessoas numa só. A fusão do amor. Essa criança, lentamente, vai entrando em você. E você sente novamente a alegria de ser criança. E cada vez que você olhar para dentro de você, vai olhar e vai ver essa criança. Vai se lembrar dessa criança. E quando você estiver triste, ou com qualquer dificuldade, com qualquer problema, faça esse exercício. Olhe para essa criança que foi você e que está em você. Então, quando essa criança desperta, a gente sente a alegria. Porque Jesus já dizia isso, né? Deixai vem a mim as criancinhas. Somos nós. E quando essa criança vem à superfície, a gente consegue se perdoar. A gente consegue se amar. E quando a gente se ama e se perdoa, a gente consegue compreender o outro. A gente consegue compreender que se nós falhamos em algum ponto, o outro também pode falhar. O outro também é passível de falha, também é passível de errar. E nesse momento, a gente torna a nossa relação com o outro uma relação saudável, uma relação de troca, uma relação de compreensão. E mesmo que o outro venha a nos ferir, venha a dizer coisas que nos machuquem, que isso fique naquele momento, 5 segundos, passa, vibra amor, porque quando alguém briga com a gente, quando alguém fala alguma coisa que não é verdade, na realidade, ele está chamando a atenção da gente. Ele está pedindo amor. Ele está reclamando atenção. Vamos olhar dessa maneira. Gente, o mundo pode ser muito melhor. Só depende de nós. Vamos começar hoje. O tempo de regeneração está aí para todos nós. A Terra está dando um exemplo disso. Precisamos regenerar os nossos sentimentos, regenerar os nossos pensamentos, trabalhar mais a alegria, o sorriso, o abraço, ainda que virtual. Nos abraçarmos, precisamos nos amar. É isso que a gente tem sede nesse momento. E o outro também tem. Então, fica para nós essas reflexões. Eu espero que eu tenha alcançado o objetivo de trazer a todos um sentimento de alegria, de amor e de nos tornarmos pessoas melhores. Porque esse é o processo da autocura. Cura-te a ti mesmo. Foi o que Jesus nos trouxe. Nesse momento, eu sempre me emociono. Nesse momento, nós vamos estar encerrando com a nossa prece, com o desejo de muita paz a todos os corações, de muita harmonia, de muita fé e a certeza de que Deus está no controle de tudo.
Vamos então orar, meus irmãos, com os nossos corações entrelaçados nesse sentimento maior que foi o amor que Jesus veio nos trazer. Querido e amado Deus, te agradecemos, Senhor, por esses instantes de reflexão, de luz, de ponderação. E te pedimos, ó Pai, que o teu amor se derrame sobre todos os corações, Senhor. Que esse teu amor se derrame sobre todos os irmãos enfermos do corpo e da alma. Te pedimos, ó Pai, nesse instante, que a tua misericórdia se faça presente, Senhor, para que possamos sentir a dor do outro como sendo nossa, para que possamos trabalhar, Senhor, a empatia, para que possamos sentir a fraternidade no Cristo e sentir, Senhor, que tu és o nosso Pai, Pai de todos nós. Abençoa, Senhor, os homens de boa vontade, todos aqueles que se colocam em doação para o próximo. Abençoa, Senhor, a todos os corações que, mesmo sem poder sair de casa, estão fazendo uma prece pelos seus irmãos. Abençoa, Senhor, porque já entendemos que somente o amor é capaz de curar. E que saibamos amar, para que tornemos melhor o nosso mundo. E que a tua paz, Pai de amor e de infinita bondade, que a paz do Cristo esteja entre nós. E que esse momento, Senhor, onde trazemos a música Regeneração, o autor começa perguntando: onde está o seu sorriso? Onde se escondeu? Que possamos sorrir, Senhor, mesmo sentindo dor, que possamos sorrir e possamos agradecer por mais esta oportunidade de estarmos reunidos em teu nome, por ti e contigo entre nós. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Onde está seu sorriso? Onde se escondeu? Sim, eu sei, é difícil esquecer o que aconteceu, mas também sei que a vida nada traz sem razão. Um instante de dor, uma vida de muito regeneração. Traga seu melhor sorriso, faça o melhor possível, nada deveria lhe deter. Siga, essa é sua estrada, cada passo é uma jornada, saiba encontrar a sua fé, por onde andará. Madre Teresa de Calcutá nos diz que a primeira forma de caridade deveria ser o sorriso. Antes do prato de comida, um sorriso. Antes do cobertor, a roupa de frio, um sorriso. Antes de uma palavra de conforto ou do silêncio que ouve e dá atenção, um sorriso. Pois não nos cabe descontar no outro qualquer tristeza que porventura traz nas mãos. Chico Xavier
diz que nós espíritas temos todos os direitos de nos sentirmos tristes, de fecharmos a porta do nosso quarto e chorar, 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 mas depois secar as lágrimas, arregaçar as mangas e voltar para o trabalho com o nosso melhor sorriso. Onde está seu sorriso? Onde se escondeu? Se eu sei é difícil esquecer o que aconteceu, mas também sei que a vida nada traz sem razão. Um instante de dor numa vida de muito, 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 muito amor, regeneração. Traga seu melhor sorriso, faça o melhor possível, nada deveria lhe deter. Siga essa sua estrada, cada passo é uma jornada, saiba encontrar a sua fé. Traga seu melhor sorriso, faça o melhor possível, nada é capaz de lhe deter.